módulo graduação. Já foi realizada uma apresentação nesse sentido, demonstrando os principais fluxos para a instituição, porém, no momento anterior, foi realizado para outro público. Então, com base nisso, as considerações iniciais da apresentação são: ela tem como objetivo demonstrar as principais funcionalidades e fluxos referentes ao módulo graduação e tem como público-alvo gestores, que são aqueles servidores, aqueles usuários vinculados à Prograde, coordenadores de cursos, docentes e discentes do nível de ensino graduação. O que será abordado nessa apresentação, certo? A gente traz aqui alguns tópicos. Uma breve introdução sobre o SIGA-A, que é o nosso sistema acadêmico, e o módulo graduação, os perfis dos usuários voltados à utilização desse módulo, o módulo e os principais portais, envolvendo aí o coordenador, o docente, o discente, e os principais fluxos, que é o principal objetivo da apresentação. Então, o principal fluxo os principais fluxos compreendem desde a carga inicial do sistema, com as suas parametrizações, e aí uma sequência de cadastro, de estruturação de curso, o cadastro dos discentes, que seriam seus ingressos, as ofertas das turmas, as matrículas de alunos ingressantes, as consolidações de turmas e a emissão de documentos. Então, o SIGA-A ele informatiza os procedimentos da área acadêmica por meio dos módulos de graduação, pós-graduação, estrito e lato sensu, ensino técnico, médio e infantil, submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle de projetos de ensino, monitoria e inovações, registro e relatório de produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino à distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado turma virtual. Então, trocando em miúdos, o SIGA-A é o sistema acadêmico voltado aos SIGs. O módulo graduação, por sua vez, ele possibilita cadastrar e gerenciar os cursos do nível de ensino graduação existentes na instituição. O gestor é responsável pelo cadastro e estruturação dos cursos, enquanto que o coordenador e docente são os principais envolvidos pela operacionalização destes cursos na instituição. Além disso, o discente tem todo o processo de ensino-aprendizagem assistido pelo ambiente virtual. Então, a visão geral é que o módulo graduação ele se propõe a realizar a gestão dos cursos do nível de ensino-graduação por meio de alguns fluxos, que a gente já discutiu anteriormente aqui. Cadastro e estruturação de cursos, oferta de turmas, processamento de matrícula de discentes, consolidação de turmas e conclusão de programa. Os principais perfis associados ao módulo graduação são o gestor graduação, que tem o papel associado para acessar o módulo, o coordenador de curso, que acessa o portal da coordenação graduação para realizar suas operações, o portal docente e o portal discente. Em relação à demonstração de operações, nós temos, por início, a carga do sistema. Então, a carga do sistema ela é dividida em três. Primeiro, existem as parametrizações do sistema, como nós vamos ver agora. Segundo, existe o calendário acadêmico do sistema, que ele vai compreender uma série de datas vinculadas aos eventos. Evento como, por exemplo, a realização da matrícula e também os horários de turmas, onde você cadastrar os horários por turno. Então, no turno matutino, vai iniciar, por exemplo, das 7 às 7h50, das 7h50 às 8h30, 8h40 e assim por diante. Então, com relação à carga inicial do sistema, só voltando aqui, perdão, a carga inicial do sistema ele é acessado na aba administração. Quem tem acesso a essa aba aqui é o gestor do módulo, por meio de uma permissão atribuída no SIGAdmin. Aqui no menu, operações administrativas, e aqui no link destacado com a setinha em vermelho, parâmetros do sistema. Uma vez acessado esse caso de uso, é possível identificar quais são os parâmetros associados à gestora acadêmica. Então aqui existe uma série de parâmetros, vou comentar apenas os principais, depois vocês podem observar no sistema. Então, separados aqui por seções. Aluno especial, uma quantidade máxima de disciplinas que o aluno especial ele vai poder cursar por período, nesse caso aqui está setado como 3. Abaixo, matrícula, trancamentos e reprovações em componentes curriculares, uma nova seção.
Então, o percentual máximo cumprido para permitir o trancamento, 75%, que é que significa dizer? O aluno ele pode cursar até 75% da carga horária daquele componente, e mais na frente nós vamos ver, o componente é uma turma para poder realizar o trancamento. E na seção abaixo, parâmetros curriculares, uma equivalência, por exemplo, da quantidade de crédito associado à hora-aula. Então, a equivalência aqui de crédito hora-aula, 15 horas para cada crédito. E abaixo, um parâmetro importante também, sinalizando a duração de uma aula regular. Então, a aula regular, a partir desse parâmetro, corresponde a 50 minutos. Abaixo, a seção de cadastro de turmas, existe aqui uma validação que o sistema realiza, onde ele verifica choque de horário entre as turmas, uma vez que ele está habilitado, não é possível realizar o cadastro de turmas com o mesmo horário. Abaixo, carga horária total máxima do componente curricular para a turma de férias, isso baseado no regulamento do curso da instituição e no período de férias, então aqui setado como 90, esse valor aqui está atribuído como horas à unidade. E abaixo, a seção avaliação, ele traz o método de avaliação, pode ser nota, pode ser por conceito, mais abaixo, a frequência mínima para aprovação, 75%, isso aqui é um percentual, 75%. Número máximo de avaliações por turma, definido como 3, e peso das avaliações. No caso aqui está configurado 1,1,1. Então aqui está sendo realizada uma média aritmética para 3 unidades, ou seja, 3 avaliações. Ainda na carga inicial do sistema, nós temos aqui outros parâmetros, como, por exemplo, a quantidade de períodos regulares. Definido como 2, significa que os períodos regulares serão compreendidos como o ano 1, o ano ponto 2. Exemplo, 2015.1, 2015.2. Ok, uma vez confirmados esses parâmetros, a realização da carga inicial está realizada para uma das sessões que a gente discutiu, e aí a gente passa a utilizar o calendário universitário. Também no mesmo menu, na mesma aba administração, menu operações administrativas, funcionalidade calendário universitário. Então, acessando esse caso de uso, é possível buscar pelos calendários cadastrados pela instituição, parametrizado por modalidade, convênio e curso, e aqui abaixo, busca pelo calendário vigente. Dentro do calendário vigente, a gente visualiza aqui uma série de eventos. Então, por exemplo, o período letivo ele vai estar compreendido entre uma data de início, 1/6/2015, até uma data de término, 31/12/2015. Abaixo, período de férias, então o mesmo entendimento, só que para o período de férias. Na seção abaixo do formulário, datas para as turmas regulares. Então, consolidação de turmas, mais um período, cadastro de turmas e assim por diante. O que é importante observar nesse formulário é que esse calendário ele vai ser útil, ele vai ser utilizado durante todas as operações do sistema que façam relação com o evento. Então, se a gente viu que um período de consolidação de turma ali compreende entre 2 semanas, um exemplo, fora desse período, o docente não vai conseguir realizar a consolidação de turma. E aí fica amarrado ao calendário. Aqui abaixo, a data para turmas de férias, similar ao período regular. Mais abaixo, data para turmas de ensino individualizados. E por fim, e mais abaixo, data para cadastros de ingressantes. Então, plano de matrículas, cadastramento de discentes e assim por diante. Dentro desse fluxo tem as datas para o período de matrículas e processamento. O sistema ele funciona em 2 etapas. No primeiro momento são realizadas as solicitações de matrículas, onde todos os discentes aptos a solicitarem realizam, e o segundo momento é feito o processamento dessas solicitações. Então, mais uma vez, no calendário acadêmico, você tem aqui o período de início e fim de tais eventos, como, por exemplo, a matrícula online, matrícula de alunos ingressantes, processamento de matrículas e assim por diante. Por fim, as datas para períodos de rematrículas e processamentos. E o que seria a rematrícula? O sistema acadêmico CIGA, o módulo de graduação específico, ele possui basicamente 2 períodos de matrícula, que é
a matrícula regular, onde o discente ele faz a solicitação e no segundo momento ele é processado, e a rematrícula, que tem como objetivo preencher a quantidade de vagas disponíveis nas turmas. Então, a rematrícula ela é idêntica ao período de matrícula, só que em um período diferente, cadastrado no calendário acadêmico. Ainda assim, tem um período de matrícula extraordinária, que seria o terceiro e último momento, onde é realizada a matrícula nas turmas que têm vaga, também com objetivo para preenchimento. Na matrícula extraordinária, a diferença é que não existe o processamento da matrícula, ou seja, o discente que solicitar a matrícula em uma turma que possui vaga, ele automaticamente vai obter o status de matriculado naquela turma. Ok, calendário cadastrado com sucesso. E aí existe a parametrização dos horários das turmas. Para acessar essa parametrização, é necessário vir aqui a Sem imagem. administração do sistema. Voltou. Administração do sistema. Perdão. Ok, tudo certo. Com relação ao áudio, Robson, você falou alguma coisa aí? Se puder escrever, é melhor. Eu estou vendo aqui a sua pergunta, aí como a gente combinou no final, depois a gente vai discutindo ponto a ponto. Então, retomando, os horários de turmas. Então, os horários de turmas, também aqui na aba administração, no link horário de turmas. E o que seriam esses horários? O sistema ele vai solicitar o cadastro dos horários por unidade e nível de ensino. Então, nesse exemplo aqui, a gente está buscando a unidade, o nível de ensino, o horário de início e término, o turno e a ordem. Como a simulação de um cadastro, o que a gente tem aqui? Tem o horário de início, 7 horas, a hora de término, 7h50, o turno, manhã e ordem 1. Ou seja, o primeiro horário, ou seja, a primeira ordem do turno matutino tem como início às 7 horas e término às 7h50. Cadastrado aqui os horários, a gente passa para o cadastro e a estruturação de cursos. No cadastro e estruturação de cursos, é necessário que a gente acesse a aba CDP, aqui a antepenúltima aba, o menu curso e o caso de uso cadastrar. Então, na opção de cadastro do curso, o sistema ele exibe este formulário, que é composto por uma série de campos obrigatórios e não obrigatórios também, onde traz o nome do curso, a situação do curso, se esse curso vai estar ativo, se ele vai estar extinto, a titulação para o gênero masculino e o gênero feminino do curso. No caso, essas informações aqui, elas são exibidas na emissão do diploma dos discentes concluídos, o estágio de andamento, o município, área do curso, forma de participação do aluno, se ela é presencial ou se ela é à distância ou semipresencial, área SESU, área de conhecimento, a natureza do curso, graduação, o tipo de oferta da disciplina, se ele vai ser semestral, se ele vai ser anual, e o tipo de formação, se ele é de ciclo unitário, se é de 1 ou 2 ciclos, unidade responsável e a sua unidade de coordenação. E aqui abaixo, a gente vê que tem essa caixa aqui de checagem, onde está exibindo, o coordenador pode matricular discente. Então, também existe essa parametrização realizada no curso. Você pode permitir que os coordenadores daquele curso, como nós vamos ver à frente, a identificação do coordenador, ele também realize a matrícula do discente. Ok, ainda dentro do formulário do cadastro de curso, você tem o projeto político-pedagógico, PPP, trazendo... Só um momento. Está enquadrando o material para vocês aí. Todo mundo está conseguindo visualizar bem? Ok. Então aqui você tem o perfil do profissional, né, uma descrição com relação ao egresso, a área de atuação, que esse profissional se enquadra, profissional em formação, sistema de gestão do curso, a avaliação do curso
e, por fim, o cadastro efetivamente desse curso. Ok, uma vez cadastrado o curso, dentro do fluxo que nós estamos trabalhando, será necessário cadastrar os componentes curriculares. E o que são componentes curriculares? São estruturas únicas do sistema que servem para identificar disciplinas, módulos e atividades. Então, a configuração mais utilizada para o componente nas instituições é a de disciplina, onde existe o maior número de cadastros. Então, a disciplina aqui ela vai estar vinculado a... Perdão, acho que pulou um slide aqui, estou visualizando. Só um minuto, voltando aqui. Ao clicar no cadastrar, o sistema ele vai trazer o tipo do componente, como eu estava explicando anteriormente, o tipo do componente disciplina, ele é o mais utilizado, são disciplinas, são aqueles componentes que formam turma, onde os alunos vão assistir aulas dentro daquelas turmas e são realizadas avaliações para a obtenção do seu resultado final, que é calculado por base em suas notas e a sua frequência. A modalidade da educação dessa disciplina, ela pode ser presencial, pode ser à distância, e aí sim, o formulário aqui que traz os dados gerais do componente curricular. Unidade responsável, porque uma disciplina ele tem que obrigatoriamente estar vinculada a essa unidade. Nesse caso aqui, a gente está citando como exemplo a unidade responsável à coordenação do curso que foi cadastrado anteriormente. A situação do curso, se o curso é existente ou novo. Se o curso for existente, o sistema já vai exibir aqui todos os cursos existentes para aquela unidade, e é possível associar esse componente. O código, como a sugestão aqui exibida ao lado, e o nome efetivamente da disciplina cadastrada no sistema. Abaixo, a carga horária do componente, separada entre carga horária teórica, carga horária prática e a carga horária EAD. Observe que nesse caso aqui nós colocamos a quantidade de carga horária definidas como em crédito, 3 teóricas, 3 práticas. Então aí nós temos 6 créditos, com aquela parametrização onde um crédito equivale a 15 horas, 6 vezes 15, 90 horas. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui a questão dos pré e correquisitos e também equivalências, onde é permitido você cadastrar. Ok, o Robson pediu aqui para aguardar um minuto. Nesse momento eu estou aqui no slide número 39, onde está buscando aqui as cargas horárias do componente, pré, correquisito e equivalências. Vocês estão conseguindo visualizar? Algumas páginas não estão carregando. Me fala um exemplo aqui, qual o número do slide que não está aparecendo? Número 38. Vocês não estão conseguindo ver aqui o formulário. Vou tentar diminuir um pouco o zoom aqui. Vou só voltar a página aqui e avançar. Tá, o número 38 é o slide aqui que fala do tipo do componente curricular, o tipo de disciplina e a modalidade presencial. Vocês não estão conseguindo visualizar aqui. O arquivo eu verifiquei, ele não está corrompido. Pode ser que na conversão aqui, quando a gente sobe para o Adobe Connect, ele faça alguma conversão indevida. Mas aí eu acho que é só na transição. Se eu voltar e avançar, ou seja, retornar para o mesmo ponto, vocês conseguem visualizar. Eu vou avançar aqui mais um slide, aí vocês me informam se estão conseguindo enxergar ou não. Número 39, cadastro e estruturação de curso.
Todo mundo ok? Perfeito. Pode seguir a orientação do Robson. Caso vocês não consigam visualizar, informem aqui no grupo que eu retorno e a gente vê se o problema foi corrigido. Eu vou prestar mais atenção aqui também quando for avançar no slide, que eu já observei que ele está pulando. Ele está avançando, por exemplo, o 39 para o 41, aí como 40. Mas ok, retomando. Então aqui, por fim, é possível cadastrar também os pré, correquisitos e equivalências. Então aqui você pode informar que esse componente ele possui um pré-requisito, um correquisito ou uma ou mais equivalências. Isso se aplica para os três campos. Avançando, você tem outras informações associadas ao componente, como por exemplo, o número máximo de grupos que o docente pode realizar na turma, a matrícula online, se ela vai ser possível ou não, e também se vai ser permitido criar uma turma sem solicitação. Além disso, como campo obrigatório, a ementa vinculado a esse componente, ou seja, essa disciplina, e a quantidade de avaliações, nesse caso aqui setado como 3. Observe que esse valor 3, ele não está vindo, ele está vindo da onde? O sistema está buscando aquela parametrização inicial que nós realizamos, onde a quantidade máxima de avaliações ela foi setada igual a 3. Então aqui eu posso definir 3 avaliações, como também posso definir como 2 ou apenas uma. Avançando, o sistema traz o formulário apresentando os dados gerais, uma espécie de resumo, para que vocês possam enxergar. Então, o Robson falou aqui, slide 38. Vou retornar aqui ao slide 38. Ah, ok. Então, travou aqui para vocês no tipo do componente curricular. Confere? Tipo de disciplina, modalidade presencial. Certo. Por algum motivo ele não está atualizando para vocês. Opa, correto. 37. Vou tentar agora avançar, certo? Para frente. 38. 39. Certo. Vocês estão vendo pela primeira vez aqui essa tela? Quer que eu repita? Não está aparecendo 39. Deixa eu avançar e retornar aqui. Avancei para o 40 e agora retornei para o 39. Nada? Ninguém consegue enxergar o slide 39? Para o Michael, Michel, enfim, você consegue visualizar o slide 39? É aqui o cadastro e a estruturação de curso. A de Irlanda, não. Na apresentação passada também a gente estava tendo alguns problemas individuais. Quem não está conseguindo enxergar está próximo de alguém que consegue ver para a gente dar continuidade, porque lembrando, esse material está sendo gravado. Então aí, em um segundo momento, vocês podem pegar essa gravação e assistir novamente. Podemos continuar? Perfeito. Então, aqui continuando, a gente tinha parado na exibição
um resumo das informações que foram cadastradas no formulário, e aí, de fato, é feito o cadastro desse componente curricular. Ok. Agora, a gente está introduzindo o conceito de matriz curricular. Também na aba CDP, no menu matriz curricular, acessando o caso de uso cadastrar. Então, a matriz curricular ela vai trazer também um formulário composto por campos obrigatórios e não obrigatórios, e aí sim ele traz primeiro o curso associado àquela matriz, o campus onde ele está vinculado, principal, o turno vinculado a esse curso, que vai ser identificado por sua matriz, a modalidade, bacharelado, se esse curso possui habilitação ou ênfase, sim ou não. A diferença aqui de habilitação para ênfase, a principal diferença é que a habilitação, uma vez concluída pelo discente, ela é exibida no diploma, enquanto que a ênfase ela é vedada, a exibição. O regime letivo, semestral, sistema curricular de hora-aula, a situação, se ela vai estar em atividade, em extensão, e mais abaixo a autorização de funcionamento, que traz o documento que constitui o ato normativo criador da matriz curricular, a data desse ato normativo e também a data quando ele foi publicado. Ok, o resumo dos dados informados no formulário, matriz curricular cadastrada. Uma vez que foi cadastrado o curso e a matriz curricular, é possível também cadastrar, é necessário também que se cadastre a estrutura curricular. A estrutura curricular é o currículo vinculado àquela matriz do curso. Então, na aba CDP, menu estrutura curricular, link cadastrar, caso de uso cadastrar. Então, aqui nós temos um código associado a esse currículo, o curso e a sua matriz curricular, o ano-período de implantação desse currículo e as informações de carga horária. A carga horária optativa mínima, a carga horária por período letiva mínima e a carga horária complementar mínima, além da carga horária de componentes seletivos máximas. São aquelas cargas horárias que vão integralizar como carga horária optativa. Os créditos por período mínimo, padrão e máximo. Nessa configuração, só é possível cursar pelo menos 2 créditos, ou seja, 30 horas por período letivo e o máximo de 8 créditos. Aqui abaixo, o prazo para conclusão em semestre, tendo como mínimo 8, o padrão 10 e o máximo 14. Então, nesse caso, o currículo que está sendo cadastrado, ele pode ser integralizado, ou pelo menos concluído, com até 14 semestres, 7 anos. Mais à frente, nós vamos estruturar por níveis quais são os componentes, ou seja, quais são as disciplinas e atividades que devem ser cursadas por nível, no primeiro período, no segundo, terceiro, assim por diante. Então, o sistema exibe aqui embaixo a natureza da disciplina, se ela vai ser integralizada como componente optativo, como componente complementar ou um componente obrigatório, estruturado aqui por seu nível. Então, aqui é necessário selecionar esse ícone aqui destacado para adicionar um novo componente. Acessando esse ícone, você tem uma primeira consulta, onde é realizada a busca pelos componentes cadastrados e é possível filtrar pelo tipo, nesse caso disciplina, e a unidade acadêmica responsável por tais disciplinas. Nesse caso aqui, a gente está utilizando a coordenação do curso de agronomia. Realizando a busca, o sistema exibe quais são os componentes associados aos filtros selecionados e a partir daí é possível adicionar a estrutura. Então aqui, selecionado esse componente, disciplina de graduação como 90 horas, ela está sendo adicionada a núcleo optativo. Aqui abaixo a gente vê a informação na seção aqui componentes optativos, o componente que foi adicionado e a carga horária contabilizada como 90 horas. O mesmo procedimento é realizado também para que a gente possa cadastrar os componentes obrigatórios do currículo. Então aqui, nesse exemplo aqui, estou cadastrando como componente complementar, selecionando aqui o primeiro, adicionando esse componente, selecionando novos componentes e tendo essa informação
na estrutura curricular. Primeiro nível, estrutura de validação, componente qualquer, 30 horas. Mais à frente, a gente tem a exibição dos dados que foram cadastrados anteriormente, onde é possível visualizar por natureza e por nível, e a confirmação do cadastro da estrutura curricular, ou seja, do currículo. Ok, então, se a gente voltar um pouco na visualização anterior que a gente tinha visto, nós tínhamos a questão dos parâmetros iniciais, já foram cadastrados no sistema, calendário, parâmetros e horários de turma. Depois, foi feito a estruturação de cursos. E o que compreende a estruturação de curso? O cadastro do curso, efetivamente, a sua matriz, os componentes curriculares e a estrutura curricular, que é o agrupamento desses componentes por nível e natureza. A partir de agora, a gente está visualizando aqui a aba Alunos, no menu Cadastrar Discente, link Cadastrar Discente. O cadastro discente ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é o cadastro da pessoa, ou seja, é informado o CPF, o nome, a sua filiação, como nós vamos observar aqui. Alguns campos obrigatórios, como já foram ditos, como também a data de nascimento, a raça, naturalidade, como é obrigatório, a questão de documentação, temos aqui o RG como obrigatório, informações para contato seria o endereço, e também possível o cadastro de dados bancários. No segundo passo do formulário, aí sim os dados efetivos do discente, que seriam vinculados ao curso. Então, o ano período inicial, que é aquele ano período de ingresso da instituição, o tipo do discente, se ele é um discente regular ou se ele é um discente especial, o status do discente, vai ser cadastrado, se ele vai ser ativo. A diferença entre os status, a principal é o discente cadastrado, ele está na base acadêmica, mas ele não tem acesso ao portal discente, ele não consegue visualizar e ter acesso ao sistema efetivamente. Esse discente é aquele que ainda não possui vínculo efetivo, ou seja, não está matriculado em turma. Já o status ativo é aquele discente que já possui uma matrícula realizada e, portanto, ele consegue visualizar o portal discente e as informações associadas ao seu curso e turma. Mais abaixo, a forma de ingresso, vestibular, um processo seletivo SISU ou específico da instituição. O perfil inicial, nesse caso, configurado igual a zero, porque ele é um discente ingressante, onde não realizou nenhum aproveitamento, então ele não tem nada integralizado, o seu curso e a sua matriz curricular. Então, observe aqui que a gente tem um curso cadastrado, curso de graduação, exemplo, e na matriz a gente tem a identificação do turno desse curso. Nesse caso aqui, ele sendo presencial, manhã, matutino. Carregando aqui o próximo slide. Vou voltar aqui a tela. Bom, o slide 66, ele não está exibindo aqui, provavelmente foi alguma coisa na conversão, mas é só uma tela de confirmação onde o discente ele foi cadastrado. Dando continuidade, com o discente cadastrado na instituição, é possível também realizar a identificação dos coordenadores de curso. Então, na aba Administração, menu Coordenação de curso, funcionalidade Identificar coordenador. No formulário de identificação de coordenador, avançando, é necessário que busque os docentes cadastrados na instituição. Então, os servidores que são docentes. Abaixo, o curso associado à coordenação e a sua função. A função ela pode ser atribuída como coordenador ou vice-coordenador. Lembrando que só é possível cadastrar apenas um coordenador por curso dentro do seu período de início e fim do mandato. Abaixo informações como perfil da página oficial da coordenação, e-mail e telefone. Ok? Uma vez que o coordenador ele foi identificado no sistema, ou seja, o docente ele tem aqui a atribuição de coordenador, ele pode acessar o portal da coordenação graduação. Então aqui a gente já está partindo para o outro portal do sistema, onde ele vai realizar as operações de coordenação. No portal da coordenação de graduação, são exibidas várias funcionalidades agrupadas por abas. Aqui em cima, matrículas, atividades, alunos, turmas, o que é
vale observar aqui é, caso o docente, o servidor, ele possua mais de um curso de coordenação, é necessário que ele faça alteração aqui na lateral direita, aqui abaixo da informação, portal da coordenação de curso, e a informação abaixo, curso graduação, mudar de curso. Se ele possuir um outro curso de coordenação, é necessário que ele faça essa alteração para que as operações do sistema sejam persistidas para aquele determinado curso. Ok. Nesse caso, a gente vai abordar aqui a criação de turma sem solicitação. E o que seria turma sem solicitação? É um componente que foi cadastrado no sistema que pode ser ofertado pelo coordenador sem que exista uma solicitação, já que o fluxo padrão é para componentes que necessitam de solicitação, o coordenador solicita, o diretor da unidade responsável pelo componente, ele oferta aquela turma e os discentes solicitam a matrícula ou o coordenador matricula os discentes ingressantes. Então, quando ele busca as turmas sem solicitação, o sistema vai exibir todos os componentes que possuem aquela parametrização, aquela configuração setada. Nesse caso, a criação de turma é nesse link aqui, à direita. E as informações que são cadastradas nas turmas, necessariamente são o tipo, se ela vai ser regular ou de férias. Lembrando que cada tipo aqui vai compreender um período letivo diferente, um período letivo, uma quantidade de semanas. A modalidade, ela já foi definida no cadastro do componente, então é presencial. O ano-período em que a turma ela vai ser ofertada, nesse caso 15/2 como exemplo. O campus, a capacidade de alunos, que para a modalidade presencial vai ser a capacidade máxima, e o local. O local com o texto descritivo informando a sala número X, auditório, anfiteatro, assim por diante. Após o cadastro dessas informações iniciais, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, é necessário cadastrar quais são os horários daquela turma. Então, mais uma vez, esses horários eles são exibidos aqui com base naquela parametrização inicial realizada no sistema. Então, para esse componente, foi informado aqui que serão ministradas aulas segundas e terças nos horários 1 e 2, ou seja, na segunda das 7 às 8h40 e na terça também das 7 às 8h40. Diminuir um pouco aqui o zoom e avançar. Então, uma vez informado no período da oferta os horários onde a turma ela será ministrada, existe a associação do docente naquela turma. E o sistema ele exibe 3 opções para vincular os docentes. Todos os docentes daquela instituição, somente os docentes da unidade responsável e ou os docentes externos. Então, aqui, cadastrando o docente, eu tenho que informar qual é a carga horária desse docente. E a carga horária ela tem que ser sempre igual ou menor que a carga horária total da turma. Então, nesse exemplo aqui em cima, a gente tem carga horária total, 90 horas. Então, eu posso cadastrar esse docente com 30 horas. E abaixo, o horário no período. Então, eu posso informar quais são os horários que esse docente irá ministrar as aulas. Lembrando que eu posso adicionar mais de um docente à turma. Ok, a turma ela é ofertada, cadastrada. Só aqui o posicionamento dos slides, mas aqui ele traz um resumo e depois é realizado o cadastro. Cadastro com a informação do nome do componente, disciplina de graduação. A turma 01, porque é a primeira turma cadastrada nesse componente naquele ano período, 2015/2. E aonde é que essa informação ela vai ser exibida? Aqui na aba matrículas, o coordenador ele pode matricular os alunos ingressantes. Perdão. Então, aqui a matrícula dos alunos ingressantes, ela ocorre da seguinte maneira. Aba matrículas, menu alunos ingressantes, operação matricular aluno ingressante. O sistema vai exibir, no primeiro passo, todos os alunos ingressantes daquele determinado ano período, tomando como referência, voltando aqui, o ano período vigente, calendário aqui na lateral direita, 2015.2, nós temos todos os discentes ingressantes para 2015.2. Como cadastramos apenas um exemplo, lá nas telas iniciais,
temos apenas um discente. Então, aqui é selecionado o discente ingressante. No segundo passo, são listados as turmas ofertadas de seu respectivo nível naquele ano período e a sua seleção. Então, aqui uma turma realiza a seleção dessa turma e adiciono essa turma para a matrícula do aluno ingressante. Lembrando que é comum existir 3, 4, 5, 6 turmas por nível. Então, dependendo de como o currículo ele foi estruturado e as turmas forem ofertadas, os coordenadores vão visualizar aqui todas essas turmas onde os discentes ingressantes poderão se matricular. Então, aqui adicionando as turmas, o sistema irá realizar a validação de choques de horário. Como apenas uma turma, ele traz a exibição dessa turma. Como não há nenhum choque de horário, é possível confirmar a sua matrícula. Uma vez confirmada a matrícula, é realizado a sua solicitação. E aí entra naquele primeiro passo que a gente tinha discutido anteriormente. O que é a solicitação de matrícula? É quando o discente onde cadastrado uma solicitação de matrícula para aquele discente e é necessário um segundo momento de processamento daquela solicitação. Como a gente está cadastrando aqui, como a gente está realizando a matrícula dos alunos ingressantes, o sistema possui um parâmetro. E esse parâmetro informa se a matrícula dos alunos ingressantes realizadas pelos coordenadores de curso serão uma solicitação ou se a matrícula será automaticamente homologada. Nesse caso, o parâmetro está setado para que exista a solicitação. É possível também gerar automaticamente a matrícula. Então, nesse passo aqui, nós já teríamos o discente selecionado, matriculado nessa turma 1 da disciplina graduação. Avançando, existe a vinculação e a responsabilidade dessa turma pelo docente. Então, o docente, basicamente, para servir de exemplo aqui na apresentação, vai realizar o cadastro do plano de curso, que são informações pertinentes à turma, vai realizar o lançamento da frequência dos seus alunos que frequentaram as aulas, a quantidade de faltas e a consolidação de turma. Então, no portal docente, ele vai ter acesso a todas as turmas onde ele possui a responsabilidade. Nesse caso aqui, a turma ofertada foi a destacada aqui com a setinha vermelha. Ela possui aqui, entre parênteses, a situação de que é aberta e 3 colunas adicionais. A carga horária, crédito, e a carga horária do docente. Então, nesse caso aqui, a gente tem a carga horária em créditos do componente, 6 créditos. E aí, ele possui 30 horas desses créditos. O horário da turma, essa expressão do horário, 2, 3, 4, M12, é vinculado aos dias e às horas, e alunos. Então, aqui possui um aluno matriculado de uma capacidade total de 30. Então, ao selecionar essa turma, o sistema nos redireciona para o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, ou seja, a turma virtual. Na turma virtual, no menu lateral esquerdo, nós temos aqui opções como tópicos de aula, planos de curso, conteúdo programado, seus participantes, fóruns, notícias, entre outros. Vamos focar aqui no plano de curso, que é a informação necessária para o cadastro e consolidação da disciplina, da turma. Então, o plano de curso, o gerenciamento do plano de curso é um formulário extenso. Para a apresentação aqui eu dividi em telas e a gente vai contemplando aqui cada seção do formulário. Vou voltar aqui para o slide correspondente, ok. Então, a metodologia de ensino-avaliação, texto descritivo, os procedimentos de avaliação da aprendizagem, o horário de atendimento, as aulas, nesse caso aqui, os tópicos de aula, o que cada encontro tem como assunto ministrado, certo? Eu posso cadastrar para cada encontro, ou eu posso cadastrar para o intervalo, então para o início, 6 de julho, para o término, o último dia do período letivo de aula, como obrigatório o campo de descrição e o conteúdo propriamente dito. Voltando aqui o slide. O slide 92 também não está sendo exibido aqui na ferramenta.
Esses problemas de slide, depois a gente vai enviar esse material para vocês, sem esse problema da conversão, então vocês vão poder acompanhar também. O slide 92 era para realizar o cadastro do tópico de aula. Apenas a confirmação. No slide 93, existe aqui a associação, início e fim do tópico e a descrição. O sistema também permite, uma vez que o tópico ele é cadastrado, que você altere, que o docente altere ou remova esse tópico. E mais à frente aqui só a persistência de dados. Mais um tópico cadastrado. Ok. Por seguinte, a avaliação. Então, as avaliações permitidas para essa turma, elas são 3. Então, a descrição vai ser a primeira, a segunda e a terceira avaliação, a data onde essa avaliação ela será realizada, quando ela será realizada e o horário. Ok, cadastrada essa informação, é necessário cadastrar as 3, porque a turma necessita de 3 avaliações e os dados são persistidos. Por fim do plano de curso, nós temos as referências, são as indicações bibliográficas. Elas podem ser classificadas como tipos: livro, artigo, revista, site, entre outros. Os campos obrigatórios são o nome ou título daquele material, o autor, o ano e, opcionalmente, uma URL para acesso. E vinculado à turma, se esse tipo de referência ele vai ser básico ou complementar. Aqui vocês podem observar também que existem as opções de salvar, salvar e enviar, gerenciar outros planos. Então, eu posso salvar para preencher por completo esse plano depois, ou seja, salvar um rascunho, ou eu posso salvar e enviar. Uma vez que ele é salvo e enviado, os discentes associados àquela turma irão visualizar essas informações. Ok, operação cadastrada com sucesso. Mais aqui abaixo agora, ocultando o menu turma e habilitando aqui, expandindo a árvore do menu alunos, nós temos aqui as opções como alunos trancados, gerenciar grupos, lançar frequências, lançar frequência e planilha e lançar notas. Nós vamos focar aqui no lançamento de frequência e planilha. Então, o lançamento de frequência e planilha é exibido todo o calendário de aulas que o sistema, que a turma possui dentro do período letivo e todos os discentes que estão matriculados naquela turma. Então, nesse exemplo aqui, o período ele ficou extenso, então foi cortado aqui, mas ele vai desde o dia 6 de julho até uma data de término lá em dezembro. E aí, os discentes, aqui agrupados por linhas, o lançamento de frequência é realizado pela falta, ou seja, nós observamos aqui as duas colunas em verde, 6 e 7 de julho, e abaixo dela existe o número 0. O que significa esse 0? Significa que o discente ele obteve presença em todas as aulas daquele dia 6. O lançamento de frequência é, na verdade, o lançamento de faltas. Então, quando eu começo a habilitar aqui 1, 2, que vai corresponder à quantidade de aulas daquele encontro, eu estou lançando a falta daquele aluno. Ok? Então, aqui foi gravado a frequência para esse discente. A disciplina tinha apenas um único aluno. E aí, no último passo, o lançamento das notas. O lançamento das notas, ele traz como base a quantidade de unidades, a quantidade de avaliações que aquela disciplina ela possui ou ela permite, e também a quantidade de faltas que ele é calculado com base no que foi lançado na frequência de planilha anterior. Então aqui, temos a unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Corresponde às 3 avaliações. Na unidade 1, o discente obteve a nota 8. Na unidade 2, o discente obteve a nota 7. Na unidade 3, a média 6. Então, o resultado ele vai ser calculado com base na média dessas 3 unidades. E as faltas, como não foi lançado nenhuma falta, o discente obteve presença em todas as aulas, ele possui faltas igual a 0. A partir dessas duas informações, desses dois dados, o sistema calcula a situação do aluno. O APR significa que ele foi aprovado. E por que ele foi aprovado?
porque ele obteve a média mínima para aprovação, que foi setada lá nos parâmetros iniciais, igual a 7, e não obteve uma quantidade de faltas superior ao máximo permitido. O mínimo de frequência permitido, também definido lá nos parâmetros iniciais, é igual a 75%, ou seja, o discente pode faltar até 25% daquelas aulas. Como a quantidade de faltas aqui é igual a zero, o discente obteve 100% de frequência, ou seja, situação aprovada. Para a finalização e consolidação da turma, o sistema pede a confirmação da senha do usuário logado, nesse caso docente. E uma vez consolidado, esses dados eles são impressos nos documentos para o discente. Exemplo, minhas notas, emissão de histórico e assim por diante. Então, mais à frente aqui, agora a gente vai poder enxergar a visão do discente nesse fluxo. Então, primeiro, a realização do cadastro para ter acesso ao portal discente. O sistema exibe no portal público a funcionalidade de autocadastro. E esse autocadastro ele é realizado da seguinte maneira. Ele toma como base os dados que foram informados durante o cadastro do discente. O slide 108 aqui, 108, ele também está comprometido nessa conversão. Irei enviar, na verdade, o arquivo para que vocês possam acompanhar esse formulário, mas adiantando aqui, esse formulário ele pede o número de matrícula daquele discente, o seu CPF, o seu e-mail, o ano, período em que ele ingressou na instituição, ou seja, uma validação dos dados que foram cadastrados pela Prograde e informados pelo discente para que ele tenha acesso ao SIGA. Uma vez que ele é cadastrado, ou seja, que ele formular o usuário, a sua senha, o seu e-mail, ele pode autenticar aqui na entrada do sistema. Ao acessar o sistema, ele tem acesso ao portal discente. E nesse portal discente, ele vai enxergar aqui informações como os componentes curriculares que ele está matriculado, nesse caso aqui o exemplo cadastrado, matriculado apenas em um componente, disciplina graduação, e mais abaixo, minhas atividades. Observe que as minhas atividades aqui é uma exibição onde o sistema mostra para o discente as avaliações cadastradas nas turmas e hierarquizadas por período. Então, 7 dias, com esse intervalo, perdão, alguém adiantou o slide aqui, voltando, essas atividades são exatamente aquelas que foram cadastradas no portal, na turma virtual, pelo docente. Adiantando, aqui na aba Ensino, o discente tem acesso ao seu atestado, dentre outras funcionalidades, como consultar notas, emissão de histórico, declaração de vínculo, possibilidade de trancar a matrícula, consultar o seu calendário, a emissão do atestado de matrícula. Então, esse documento de atestado de matrícula, ele vai conferir a informação que o discente ele está matriculado naquele determinado ano período em tais turmas. E aqui ele traz informações de período letivo, a turma, o curso vinculado ao discente e assim por diante. Também é possível consultar as suas notas. Então, o discente ele tem acesso aqui a a todas as suas notas cadastradas nas turmas onde elas foram consolidadas. Então, a visualização de notas ele traz o ano período, 2015.2, todas as disciplinas e seus respectivos códigos e a obtenção da situação, ou seja, a nota da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3 e, quando couber, também da recuperação, o seu resultado e a quantidade de faltas e, por fim, a situação, aprovado ou reprovado. Ok? Então, nós encerramos aqui essa primeira parte, que seria uma visão geral do módulo, seus principais atores, docente, coordenadores de curso, discente e os gestores vinculados à Prograde. E, nesse segundo momento, a gente abre aqui para os questionamentos.
Claro, posso encaminhar sim o material. Eu encaminho para o Robson, aí o Robson faz a distribuição, tá ok? Perfeito. Enquanto vocês vão formulando as perguntas da apresentação, eu lembro que o Robson fez um questionamento aqui, estou só voltando no bate-papo para visualizar a pergunta. Só um momento, por favor. Ok, o Robson perguntou aqui o seguinte: esses parâmetros não interferem no estricto senso, certo? Não, Robson, esses parâmetros, os parâmetros da gestora, deixa eu até voltar o slide aqui para a gente acompanhar logo no início. Esses parâmetros do sistema aqui, eles são cadastrados apenas para o módulo graduação. Então não tem interferência com outros níveis de ensino, como por exemplo, estrito sensu, lato sensu e assim por diante. Ok? Aqui uma outra pergunta do Robson. Todas as configurações, até calendário, somente são válidas para o graduação. Correto, Robson. Todas essas configurações aqui iniciais, que a gente chama de carga inicial do sistema, ela vai estar delimitada para o nível de ensino. Então, quando a gente acessa aqui no módulo graduação em administração, parâmetros do sistema ou calendário acadêmico, todos os cadastros são persistidos apenas para o nível de ensino graduação. Mas aqui na frente, em horário de turmas, observe que o cadastro ele é realizado no módulo Administração do Sistema, aqui ó, no canto inferior esquerdo. Então, no canto inferior esquerdo, nós estamos realizando aqui as operações de administração do sistema, onde vai ser cadastrado o horário da turma. Então, para isso, é necessário que a gente combine aqui os filtros para restringir aquele nível de ensino e unidade responsável específico. Então, nível de ensino, aqui eu posso ter o graduação, posso ter o estricto, posso ter o lato. Dependendo do que eu escolher, esse horário vai servir para um determinado nível de ensino específico. Ok? Resumindo, o sistema ele possui dois caminhos para que você cadastre a mesma informação. Qual informação? Eu tenho um calendário acadêmico, então eu posso cadastrar via módulo graduação. Feito isso, vai ser persistido apenas para o módulo graduação. Agora, se eu vier realizar esse cadastro por meio da administração do sistema, que é essa caixinha aqui no canto inferior esquerdo, aí eu tenho que obrigatoriamente informar que esse cadastro vai ser para esse respectivo nível de ensino. Mais alguma dúvida?
Certo. Micael perguntou aqui, as matrículas realizadas de discentes, realizadas no sistema pelo coordenador, pode ser desativada como parâmetro? Então, o coordenador ele pode realizar a matrícula do discente ou ele pode realizar a solicitação da matrícula do discente, perdão. Aí qual a diferença, Micael, de uma solicitação de matrícula para uma matrícula propriamente dita? A matrícula, uma vez que ela é realizada, o discente já ocupa a vaga naquela turma e aí vai ter acesso no portal discente como status de matriculado. Quando a gente realiza uma solicitação de matrícula, aí o sistema traz essa solicitação, mas não matricula o aluno. É necessário, no segundo momento, realizar o processamento daquelas matrículas. Aí esse processamento, ele leva em consideração vários critérios, que são os índices de prioridade. Se o aluno ele é um aluno nivelado, se o aluno ele possui os índices acadêmicos altos e assim por diante. Porque vamos supor uma situação onde a quantidade de vagas de uma turma ela é igual a 10, e aí foram criadas 20 solicitações de matrícula. Ou seja, a demanda ela é maior que a oferta. Então, no processamento, é realizado toda a ordem de prioridade para saber quais são os 10 discentes que vão estar matriculados naquela turma e os outros 10 que não vão estar. E essa solicitação, uma vez realizada, ela assume o status de em espera do processamento, e uma vez processada, ela assume o status de deferido para os discentes que obtiverem vaga naquela turma e realmente estiverem matriculados, e indeferido ou indeferido para os discentes que não obtiveram vaga e, portanto, não estão matriculados nela. Ficou claro? O parâmetro da coordenação, assim, só para deixar bem focar na resposta, o parâmetro da coordenação é para informar se o coordenador ele vai matricular ou se ele vai criar a solicitação de matrícula. Perfeito. Aí o entendimento em relação à matrícula e a solicitação de matrícula também ficaram claros, né? Tá ok. Certo. A pergunta aqui. Algumas coordenações solicitam que o técnico educacional consiga executar as mesmas funções que o coordenador. Será possível disponibilizar acesso? Certo. O que acontece nesses casos é a identificação de secretários. O sistema, deixa eu voltar aqui para na tela da identificação de coordenador, para ficar mais claro. Coordenação e estruturação de curso. Pronto. Aqui abaixo, vocês estão conseguindo visualizar? Eu estou no slide 67, no item identificar coordenador. Perfeito. Aí, aqui na lateral direita, destacado, tem coordenador de curso. Mas abaixo, aí tem o secretário de departamento, não é isso que foi perguntado. Secretário de centro, também não é isso que foi perguntado. Aí tem abaixo, Secretaria de Coordenação de Curso. Esses secretários, que são identificados pelo sistema, e podem ser N secretários, um exemplo dele pode ser a quantidade de técnicos educacionais, eles têm acesso ao portal da coordenação. Só que eles não têm acesso a todas as funcionalidades do coordenador. Algumas alterações apenas o coordenador do curso pode realizar. Então, assim, não é 100%. O secretário de curso não tem o mesmo poder, digamos assim, a mesma permissão dos coordenadores de curso, mas eles possuem quase todas as funcionalidades de acesso. Então, assim, se tiver uma funcionalidade específica que
que, caso vocês tenham dúvida, eu posso analisar depois no código, de acordo com a versão da instituição, da Unifap, para informar se o secretário ele vai poder realizar ou não. Um exemplo, uma matrícula, se ele vai poder realizar ou não, ou um cadastro de componente. Vocês conseguiram me entender? Mas só para reforçar, né, mais uma vez, existe esse papel aqui da Secretaria de Coordenação de Curso e sim, ele representa quase o mesmo papel do coordenador. Foi criado exatamente com esse intuito, né, de dar um suporte maior na operacionalização do curso, operacionalização e manutenção. Mais alguma dúvida? Ok, então, pessoal. Peço desculpas pela conversão do arquivo, que acabou comprometendo alguns slides. O Robson vai enviar o material na íntegra para vocês. E aí, havendo qualquer dúvida, vocês podem canalizar no Robson também, que a gente aqui vai atendendo e repassando as informações para vocês, tá ok? Tá ok, eu que agradeço. Até mais.